O Almasty, criatura misteriosa da Rússia. 16 de maio de 2019. Não deve ser uma surpresa saber que as vastas regiões selvagens, florestas densas e cadeias de montanhas enormes da Rússia abrigam animais do tipo pé grande. Eles são conhecidos do povo local como Almasty. Para alguns pesquisadores, as criaturas são macacos desconhecidos. Para outros, eles não são nada menos do que bolsos sobreviventes de Neandertais. Ambos os cenários são incríveis, em termos de suas possíveis implicações. Mas, seja qual for a verdadeira identidade do Almasty, há pouca dúvida de que existe. O grande número de relatos de testemunhas deixa isso bem claro. O Almasty é uma criatura que tem uma longa história ligada a ele, algo que também aumenta a probabilidade de ser um animal genuíno de proporções muito antigas. O que é possivelmente o mais antigo relatório sobre o peludo, gigante, Almasty veio de um Hans Schiltenberger. Acontece que, em seu retorno à Europa em 1427, Schiltenberger começou a escrever um livro sobre suas experiências com os turcos. Foi um livro que surgiu em 1430 e que é altamente notável por sua referência a criaturas estranhas e selvagens de que Schiltenberger era conhecido, e que diziam que viviam no alto das montanhas Tian Shan da Mongólia, que fazem fronteira com a Rússia. As palavras traduzidas de Schiltenberger afirmam: os habitantes dizem que além das montanhas é o começo de um terreno baldio que fica na extremidade da terra. Ninguém pode sobreviver lá porque o deserto é povoado por muitas cobras e tigres. Nas próprias montanhas vivem pessoas selvagens, que não têm nada em comum com outros seres humanos. Uma pele cobre todo o corpo dessas criaturas. Apenas as mãos e o rosto estão livres de pelos. Eles correm nas colinas como animais e comem folhagem e grama e tudo o que eles podem encontrar. O senhor do território fez de Egidi um presente de um casal de pessoas da floresta, um homem e uma mulher. Eles haviam sido apanhados no deserto, junto com 3 cavalos indomáveis do tamanho de jumentos e todos os tipos de animais que não são encontrados em terras alemãs e aos quais eu não posso dar um nome. Evidentemente, as criaturas ainda existem. Em agosto de 2005, um jornal ucraniano, Situation, descreveu um encontro recente com não menos que um grupo inteiro de Almasty no Demedzhi Plateau, na Crimeia. O jornal informou que Ivan ES, 21, e seu grupo de 12 turistas estavam passando seu segundo dia acampados no platô. As crianças foram dormir cedo, enquanto os adultos ficaram acordados por um tempo. A noite estava muito clara com a lua cheia, informou o ufólogo da Crimeia Anton A. Anfalov. Anfalov continuou: a assistente de Ivan, Sasha e vários homens deixaram o acampamento para usar o banheiro e, quando voltaram, pareciam aterrorizados e tremia de medo. Foi então que todos ouviram um grunhido assustador perto do acampamento. De repente, o grupo foi confrontado por uma matilha de enormes homens de aproximadamente 2,5 metros de altura. Segundo Sasha, havia 3 criaturas. E eles estavam a cerca de 6 metros de nós. Os humanoides do cabelo tinham de 2 a 2,5 metros de altura. Sua verdadeira altura era difícil de estimar, porque todos estavam agachados e equilibrados em seus punhos, como macacos grandes. Todos os 3 estavam rosnando para nós. Seus rostos eram muito peludos, quase sem rugas, e seus olhos não eram nem um pouco brilhantes. Suas cabeças estavam postas ou posicionadas muito baixas, como se não tivessem pescoços. Em suas costas, eles tinham algo como corcundas na espinha. As criaturas eram muito agressivas. Todos ficaram assustados e os grunhidos dos animais acordaram as crianças, que ficaram histéricas. Situação tinha mais a dizer. O impasse durou cerca de 45 minutos. Finalmente, as criaturas se viraram e saltaram com saltos saltitantes e parecidos com macacos. Os campistas passaram uma noite sem dormir em volta do fogo. De manhã, Ivan e os outros revistaram o solo em volta do acampamento, mas devido a uma densa camada de folhas caídas, as criaturas não deixaram nenhuma impressão distinta.
Passando para 2009, em abril daquele ano, o jornal russo Pravda revelou, em um artigo intitulado Cientistas russos usam mapas do Google para encontrar ET, que houve mais de 20 avistamentos de alma-ET por caçadores nas florestas de Kemerovo. Não apenas isso, houve relatos de estranhas e grandes pegadas descobertas nas profundezas de cavernas próximas. Os cientistas encontraram 2 pegadas idênticas de ET. Um deles foi deixado na rocha e remonta 5.000 anos atrás, e a outra pegada que foi deixada não muito tempo atrás foi encontrada no fundo da caverna. O Pravda falou com um dos cientistas sem nome, que disse: eles são absolutamente idênticos. 5.000 anos atrás, os ETs se estabeleceram nesta caverna e agora seus descendentes ainda estão vivendo aqui. As condições na caverna são adequadas para o ET. A caverna os defende das chuvas, neve e vento. Há também um lago no meio da caverna onde os ETs podem encontrar água limpa. O jornal acrescentou: infelizmente, os cientistas não conseguiram ver os ETs naquela época. Dizem que seus carros de neve eram muito barulhentos e que os ETs precisavam se esconder em algum lugar das florestas. No entanto, os cientistas dizem que conseguiram atingir seu objetivo principal, eles têm a prova de que os ETs estão vivendo lá. Uma nova expedição ao local será organizada neste verão. Mas isso não foi tudo, já que o Pravda deixou muito claro. Os membros da Associação Kosmopoisk retornaram de uma expedição à região russa de Kirov, onde procuraram um pé grande que alegadamente vivia naquela região. O líder do Kosmopoisk, Vadim Chernobrov, disse que a expedição descobriu um antro ocupado por um gigante misterioso e uma passagem subterrânea cavada, obviamente, não por um humano. Ivan Konovalov era um guarda da floresta que, durante 30 anos, trabalhou na região de Kirov. Ele contou sobre seu encontro em 1985 com um alma-ET. Estava nevando no dia em que eu estava caminhando ao longo do bosque de abetos e de repente ouvi um estalo de gravetos. Eu me virei e vi uma criatura incrível coberta de cabelos escuros que era muito mais alta que eu. Cheirava forte. A fera encostou-se a um pinheiro e começou a dobrá-lo no chão. A árvore era bastante grossa, mas rachava sob o peso da criatura. Então a criatura começou a quebrar a árvore contra o joelho. Suas mãos eram grossas e compridas como as pernas. De repente, a criatura sentiu algo e virou sua cara para mim. Eu vi 2 olhos negros e a impressão no fundo dos olhos me impressionou profundamente. Ainda me lembro do olhar dos olhos. Então a criatura arremessou a árvore e saiu rapidamente. Mas fiquei atordoado e não consegui mexer um dedo. Espero que um dia possamos resolver o mistério do alma-ET.